Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura do Nas Pontas e hoje a gente vai falar com uma pessoa super especial que o balé trouxe pra minha vida. Minha amiga, bailarina, professora e várias outras coisas, Samara Bacelar. Não esquece de deixar o seu like, assinar aqui no sininho, notificações, ligar tudo, se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá? Oi gente, estamos aqui com a minha amiga Samara Bacelar. Tchau, tchau. Gente, a Samara é uma pessoa muito querida que o balé me deu. Ela é tipo multitask, assim, ela faz várias coisas de balé, de yoga, professora, bailarina, enfim. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Detalhe, parênteses, a gente tá aqui na loja da Capésio, na rua Normandia, aqui em Moema. Então assim, passa muito avião. Então, se vocês ouvirem alguma coisa, tipo uns... Tipo agora. Pausa. Tipo, passa muito avião, pode ser que entre gente e tal, né? Enfim. Tá? Então, presta atenção na gente mesmo. Sá, fala um pouquinho pra gente, assim, sobre a sua vida no balé, como que começou, de onde que veio, enfim. Na verdade, oi. Na verdade eu comecei assim, pequena, fazendo em casa macaquice com meus primos, assim, na garagem. Aí a minha tia falou, não, vamos colocar ela em alguma coisa. Aí me colocaram na ginástica olímpica aqui em São Paulo, no Centro Olímpico do Ibirapuera. Eu tinha 8 anos. Aí comecei a fazer e aí meus pais mudaram pra Minas, Formiga, que é uma cidade muito pequena. Então só tinha 2 escolas de dança e não tinha ginástica olímpica. E eu fiquei super mal, emagreci, porque eu amava o que eu fazia, eu não via sentido mais na minha vida e tal. Quantos anos você tinha? 11. Aí minha mãe falou, então vai fazer uma aula de balé. Daí eu fui fazer uma aula de balé e fiz a de jazz. E aí minha mãe falou, qual que você vai querer? Eu falei, jazz, na frente da professora. Aí a professora, minha mãe, não, mas tem que ser o balé, que é mais parecido com a ginástica. Aí eu, não. Aí a professora falou, não, então faz os 2, paga só o balé e já ganha o jazz. Tá bom. Aí comecei a fazer lá, depois de 2 anos os meus pais voltaram pra São Paulo. Aí eu fiz o teste municipal, só que eu já era grandinha e não sabia muito, porque lá a escola é pequena. E aí eu fiz um teste com 45 meninas, assim, eu tinha 11 anos, não, tinha quase 13 e era pro 4º ano, então você já tem que ter uma noção do balé. E eu fui a primeira, eu não tinha de quem copiar no teste, tipo, era eu e as meninas aqui atrás, e eu era pequena, então era o número 1. E aí eu fiquei lá, fiz o teste e eu não passei, só 2 meninas entraram. Aí minha mãe foi conversar, falou assim, e aí, o que aconteceu, que ela não passou e tal. Aí a mulher falou, ela não passou, mas tá aqui que ela pegou o 3º lugar, a nota dela, das 45, mas ela não atingiu a nota pra ficar. Nossa. Aí minha mãe, mas e aí, né, o que eu vou fazer? Eu não sei onde levar, a gente não tem condições de pagar uma escola aqui em São Paulo. E aí a mulher falou, não, calma que eu vou ligar pra uma amiga minha, diretora de uma escola, dona de uma escola, e vou falar pra considerar uma bolsa pra ela. Fiz o teste, ganhei a bolsa integral, aí foi na Especial Academia de Balé, que eu entrei com quase 13, e eu fiquei 5 anos lá, com bolsa integral. Nossa. Foi muito legal, assim, porque daí eu dancei muito, viajei muito. E é a base da sua formação, assim, tipo, total. Técnica, né, assim. É técnica e artística, porque a Especial joga muito pro palco, assim, a Especial dança muito, eu viajava muito. E lá que eu comecei a dar aula. E depois, quando eu fiz 18 anos, eu fui para o pavilhão. E aí comecei a fazer audição pra fazer trabalhos. E aí foi onde eu comecei a me esforçar para as audições. E aí eu consegui. Eu entrei no musical já no primeiro teste, aí depois entrei no Cisne Negro pra fazer o Quebra-Nozes. Depois entrei na Companhia do Cisne, fiz mais um Quebra-Nozes, saí. Aí continuei estudando, continuei no pavilhão, fiz Royal, continuei dando aula, fui pra Joinville de novo, foi super bacana, que eu queria muito dançar um currículo de 6 folhas, né, gente, de balé, como vocês podem ver. Aí lá volta, ela sai do balé e quer ir pro neoclássico. Aí fui pro porque neoclássico, ela meu sonho dançar um dueto do Ricardo Scheyer, ele me convidou, eu falei, eu vou. E aí fui pra Joinville, coloquei meio que uma meta, assim, foi muito louco, porque eu coloquei uma meta, eu falei, 6 meses eu vou fazer aula de balé, vou dançar em Joinville, quero estar bem quando
quando eu voltar eu quero entrar na companhia. Eu voltei na mesma semana que eu cheguei em São Paulo, eu recebi o telefonema do Ed Wilson. Oi, eu tô abrindo uma companhia, quer dançar na minha companhia? Eu falei, claro que eu quero, né? Ele falou, é uma companhia nova, enfim, eu tô convidando algumas pessoas e tal. E eu já entrei lá no Anacan com ele nesse início. E foi um mergulho, assim, mudou muito meu jeito de dançar, porque eu já tinha o clássico, já tinha o contemporâneo, o neo, mas o jazz me trouxe uma outra forma de me visualizar, de expressão, de tudo, assim. Era muito bacana, porque as aulas dele exigem muita técnica, porque o jazz tem uma técnica, e são poucas escolas que tem, poucos professores que têm essa coisa antiga da técnica do jazz, assim, com uma mistura de uma liberdade que o contemporâneo traz, mas também, enfim, assim, foi maravilhoso, assim, como bailarina, como mulher também, é muito gostoso. E aí depois que eu saí, aí eu fui, fiz a audição pro Balé da Cidade, fiquei no balé durante 2 anos, aí fui, depois no outro ano viajar super de férias. Contemporânea, tipo, você é uma puta aula de clássico e dança muito contemporâneo. Contemporâneo, total, assim, foi muito bom porque eu era mais nova e eu tive muitas referências. E, enfim, foi muito legal, assim, trabalhei com coreógrafos bacanas, o Teatro Municipal, ser a sua segunda casa, sabe, assim, você entrar naquele lugar, enfim. Em que momento você pensou, tipo, eu preciso fazer uma aula de balé que seja mais de acordo com a necessidade das pessoas, assim? Porque cada pessoa tem uma limitação diferente, seja criança, seja adolescente, seja adulto, seja idoso. Quando que você viu que precisava ser diferente a aula, dependendo da pessoa? Eu já fui aluna da Samara, viu, gente, assim. E realmente é uma diferença muito grande você ter uma aula que é desenvolvida dentro da sua limitação e dentro do que você precisa melhorar muito tecnicamente, entendeu? Então, na verdade foi um convite de uma amiga minha, porque foi uma sintonia do momento. Eu comecei a dar um personal para uma nutricionista em casa e aí eu já comecei a abrir meus olhos para esse tipo de público, que são pessoas que ela não podia fazer balé quando ela era criança, ela não tinha condições, ela casou, começou a ter um pouco mais de vontade ainda e mais tempo e disponibilidade financeira para pagar, e ela começou a fazer aula em algumas escolas e ela começou a fazer personal com outras pessoas e chegou até mim. E aí você vai percebendo que essas pessoas, pela idade também, elas trazem um pouco mais de limitação. Então um balé adulto iniciante, às vezes a pessoa já tem algum machucado, ou às vezes a pessoa não tem um certo alongamento, então esse processo quando você é criança é diferente. Então eu fui entendendo isso, então assim, eu não projetei, eu fui entendendo isso com os meus alunos. Então eu percebia que você precisa melhorar a sua flexibilidade. Então eu dava essa Eu lembro que na primeira aula, gente... Mas, gente, ela não precisa melhorar a flexibilidade, é só um exemplo. Não, a gente fez a aula e tal, 7 horas da manhã era a minha aula, gente. A gente fez a aula e tal, e no final dela a gente fez um alongamentinho, assim, era meio que a primeira aula, assim, avaliativa. Aí quando a gente foi pro chão, ela falou... Você é curta de segunda, né? Foi tipo, nossa, não parecia da barra. Vamos melhorar isso. Porque, tipo, na barra eu acho que eu dava algum jeito e, tipo, enganava um pouco, sabe? Assim, no Andeora, ela... Nossa, mas você é mais curta de segunda do que eu pensava. E eu, tipo, nossa, real, assim, tipo, curtíssima. Vamos lá, me estica aqui. Não, a gente sempre precisa melhorar a flexibilidade, de fato, todo mundo. Mas assim, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade pra entender algumas coisas, alguns formatos de comunicação. Então, eu fui descobrindo isso e isso foi me trazendo muito retorno. Era um retorno emocional, sabe? Eu saía e via, as pessoas terminavam e falavam aquilo. Eu gosto muito de estar com você, tipo, muda a minha semana. Tipo, é a melhor hora da minha semana. Então, tipo, é a melhor o dia, forma, sabe? de começar você acorda às 5 horas da manhã felizona, vou fazer aula às 7 horas, depois vou correndo pro escritório porque eu entro às 9, isso, tipo, louca. Mas assim, eu, na verdade, e esse formato também de atender as pessoas de acordo com a necessidade e disponibilidade de agenda e horário. Então, por exemplo, 7 horas da manhã, quem faz aula de 7 horas da manhã? Claro que uma advogada ou alguém que trabalha com outra coisa vai fazer aula às 7 horas da manhã, porque depois tem que ir pro trabalho. Exatamente. Quem tem filho? O filho tá dormindo, mas 8h30 ele tem que estar na escola. Então você faz aula de balé, vai lá, pega seu filho e leva pra escola. Ou então você tem consulta às 10, 8 horas até às 9, você faz aula de balé. Então, assim, eu tenho um público que é enfermeira, nutricionista, trabalha com empresa de confecção. E isso foi mudando, sabe? Vários estilos de vida, de pessoas que trabalham de várias maneiras, vários comportamentos, vários tipos de família. Idade, assim, ó, gente começando, aí começou o baby, que tem gente de 2 anos e meio, agora tem de fralda. Até uma senhora com 53 anos começando o balé. E aí dentro desse mercado, assim, do balé, de
fazer as aulas assim, tipo, coisas que te realizam, melhorar a aula para as pessoas de acordo com cada uma delas. Como que veio a yoga pra sua vida, assim? Da onde a yoga entrou? Então, na verdade, eu comecei a fazer umas aulas de yoga, com uma turma de balé, lá do Balé da Cidade, com uma professora. E aí, num teste, uma menina pegou e falou: eu moro ali perto da Sumaré onde você tá morando, tem um professor muito bom. E aí eu fui lá e retornei, né? A yoga, conheci esse professor, que inclusive ele tem experiência em dança, ele fez 15 anos de pesquisa em dança, então ele entende um corpo de bailarino. E rolou uma identificação, assim, ele chama Pedro Moreno. E ele não sei, ele conseguiu chegar a acessar, assim, meu guru, eu acho, assim, sabe? Porque daí começou a me trazer resultados pra minha vida. Fui fazer um curso de formação para autoconhecimento, era uma coisa totalmente pessoal, terapêutico, porque a dança, a exigência, tudo que eu tinha já era tanta, assim, responsabilidade, né, com o compromisso era tanto que eu queria alguma coisa. E hoje eu não quero ir na yoga, então eu não vou, mas eu quero todo dia. E aí depois que eu me formei, depois de um ano eu continuei praticando e as pessoas começaram a vir, a procurar, a perguntar, a procurar indicação, a querer aula. E aí eu comecei a pegar um personal aqui, daí me chamaram para uma turma ali, e aí eu comecei a desenvolver e as pessoas têm gostado muito, assim, eu tenho recebido um feedback muito legal. Como que você traz essa coisa da yoga, assim, de autoconhecimento pra sua aula? E o que a yoga fez pra você, como bailarina e como profissional, assim, tipo? Então, na verdade, é um processo de autoconhecimento que leva um tempo. Então, existe um estilo de vida colocado, né, pela sociedade, enfim, uma coisa externa de um formato que a yoga precisa para se viver. Não precisa. Então você não precisa ser vegetariano, você não precisa ser flexível, você não precisa ser magro, você não precisa, enfim, fazer muita coisa que as pessoas acham que precisa pra se conhecer. Não, o caminho é ao contrário, você começa a dar um passo de cada vez. E foi dessa forma que eu fui, não foi literal. Então, por exemplo, a bebida. Não é que eu parei de beber porque eu faço yoga. Eu comecei a fazer yoga, eu parei de sentir necessidade de beber. Então eu bebia e não me sentia mais tão bem, entendeu? Não caía tão bem no meu corpo. Então eu ia fazendo uma limpeza energética, porque é o que a yoga traz. E quando eu colocava alguma coisa que não me fazia bem, e não é só de alimento, sabe? Também é companhia, amizade, coisas que você fazia, lugares que você frequentava. Você tá com uma energia diferente. E aquela energia te acessa diferente. Exatamente. E aí você começa a se perceber e fala assim: opa, isso não é pra mim. Isso eu quero. E aí, isso que pra mim o fundamental foi isso, assim, me perceber dentro das situações e estar disponível. E quanto à dança, eu comecei a perceber que eu comecei a pegar o lugar de uma menina que ela dançava muito, muito. E eu falei, como que eu vou fazer? Eu comecei a respirar, comecei a pensar no meu centro, na minha base mais firme, tudo que o yoga vai trazendo, estabilidade de corpo, de mente, de presença, pra saber me colocar dentro daquela situação e não agir pelo emocional ou só por uma técnica, sabe? Então, assim, é isso, eu acho que a yoga traz presença. E quando você se coloca naquele lugar com uma presença real, sentindo, e o seu melhor. E assim, o seu melhor não precisa ser o melhor da sua vida, não precisa ser melhor que ontem ou melhor que amanhã. É o melhor naquele momento. É o melhor gripado, é o melhor com cólica, é o melhor com dor. Você faz o seu melhor e você termina bem. Me fala assim, sabe, como que é a primeira avaliação, assim, o que você pensa, o que você pensa em ver pra pessoa, tipo, ai, eu preciso observar se ela é melhor nisso, se ela precisa mais disso, ou é uma coisa muito natural, você simplesmente vai deixando ela fluir, ver como que a pessoa se solta? Acho que o primordial é ter uma consciência corporal. Então a primeira coisa que eu vejo quando eu já coloco a pessoa e já dou algumas instruções, eu vejo como ela reage a isso, o que eu dou pra ela naquele momento, que é uma base, né? Então a gente começa sempre estruturando a base, posição dos pés alinhado com o quadril, uma coisa bem básica mesmo, e aí você já percebe, entendeu? Quando a pessoa tem uma certa facilidade de entender, se estruturar, e quando não, que é normal também, que às vezes a pessoa não tem esse acesso com o corpo, esse entendimento. Então dali eu começo a desenvolver, porque eu acho que assim, ninguém tem pontos
negativos, né? Mas eu acho que eu começo desconstruindo o que não vai ajudar. E o que você acha, assim, que tem alguma dificuldade que é muito maior para bailarinas adultas, assim? Tipo, 25 pra cima, assim. Você acha que, tipo, tem alguma coisa que a gente vai ficando mais travada, seja mentalmente, seja fisicamente? O que você acha que é o maior bloqueio, assim, do adulto? Eu acho que é mental. É o bloqueio mental, porque você já vem com essa, porque se eu começasse como criança, ou então tipo, nossa, eu nunca vou ser uma bailarina, ou enfim, assim, isso é o mais difícil, assim. Se comparar é o pior, é a pior coisa, entendeu? E ainda se comparar com a professora, então tem aluna que fala assim, eu nunca vou fazer assim. Eu falo, gente, mas peraí, você quer ser igual o professor que tá aqui há 70 anos fazendo a mesma coisa? Você quer ir em 2 meses de balé fazendo uma aula, uma vez por semana, 1 hora você quer fazer? Não, tem alguma coisa errada. Não dá, então é entender o seu processo, se aceitar, saber o que você tá fazendo ali, qual é a intenção daquilo pra você, entendeu? Porque tem que ter um direcionamento, não dá pra, tipo, ficar tudo aberto, sabe? Tudo muito no ar, assim. Direciona as suas ações, assim, porque daí você tem um entendimento melhor, um resultado melhor, uma satisfação melhor. Só agrega. Fala pra gente então como que você tá agora, como que é esse projeto que está começando, né, que envolve todas essas coisas, todos esses skills que você carrega aí. Eu tô formando uma equipe, eu já tenho uma equipe formada em vários lugares da cidade, são professores que moram lá em diversos lugares. E aí a intenção é levar o balé dessa forma, mais acessível para a pessoa, de acordo com o horário e o dia da semana, e num valor que não é abusivo, é um valor que eu acho que a pessoa consegue, entendeu? Então é um valor acessível, com professores de qualidade. E também não só deixar como balé, o yoga, o alongamento, uma aula de jazz, então vai ampliar um pouco mais, porque realmente traz um resultado para as pessoas e as pessoas não sabem que existe esse serviço. Elas acham que só existe da escola, balé adulto, tal hora, então não vou poder fazer. Ou então aquela aula particular que custa tipo R$500 a hora, não, né, gente, que não dá. Não dá, não é essa a intenção do projeto. A intenção do projeto é realmente levar o balé, levar a dança, levar o bem-estar para a pessoa. Ai, que delícia, gente. Eu particularmente sou muito fã desse método da Samara. Eu acho que é uma coisa que é um processo de autoconhecimento. Não é só balé, não é só técnica, não, sabe? O emocional, ele vai além. E a gente acaba... você vai ficando mais leve, inclusive pra tecnicamente você melhorar. Sim. Sá, fala pra gente onde que as pessoas te acham, qual o contato, Instagram, etc. Se tiver e-mail, aquelas, né? Deixa seu WhatsApp, manda uma mensagem. Vai aparecer aqui embaixo tudo. A gente vai deixar aqui depois todos os contatos pra vocês, mas fala como que as pessoas te acham e acham você nesse projeto incrível. O perfil do projeto ainda está sendo criado, então primeiramente podem procurar no meu perfil pessoal, que é Chá Bacelar. Vou deixar aqui. Chá Bacelar, e lá tem o contato de e-mail, Instagram, Facebook, e é só entrar em contato direct, que tá tudo sempre online. E daí você vai ser direcionado pro professor que provavelmente vai estar mais perto de você. E aí, né, tudo isso vai ser formado para que você tenha uma experiência completa. Eu queria super agradecer, você é uma pessoa muito iluminada, que você também. Na vida. Obrigada. Super, gente, vou deixar todos os contatos da Samara aqui para vocês seguirem, acompanhem o projeto, manda mensagem, tira dúvida, ela é dessas assim super iluminadas, prontas para atender as pessoas, sabe? Tipo, terapia também funciona. Obrigada. Então vamos lá, gente, não esquece de curtir esse vídeo, deixar seus comentários, dúvidas, seguirem o perfil da Samara, que é a nossa convidada super especial de hoje. Primeira convidada oficial do Nas Pontas, olha isso, que lindo! E não esquece de ativar a notificação, deixar o seu like e tudo mais aqui pra gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigada!